Boa noite a todos, então, turma de Processo Civil aqui da Unice Capão da Canoa. Hoje recebemos com muita alegria a professora Isadora Gross, né, querida amiga, professora de Processo Civil, graduada em Direito pela Fundação Escola Superior do Ministério Público, mestranda em Direito, né, com um grande orientador, que é o professor Daniel Mitidiero, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que vem aí nos conversar conosco, né, acerca dos temas relacionados à disciplina, sobretudo ao tema, turma, que nós estamos nos dedicando agora. Tivemos aula de coerência na última oportunidade, e vamos agora nos debruçar acerca dos precedentes, né, os precedentes que são aí instrumentos muito polêmicos que vieram surgindo no Brasil há exatos 10 anos atrás, com maior efusividade, né, já existiam antes, mas com maior efusividade há 10 anos atrás, e muitas correntes, né, decorreram desses últimos 10 anos. Eu e a Isa vamos conversar, né, sobre algumas, e vamos ver se a gente se acerta, Isa, porque são, né, temas muito, muito, muito bons e, portanto, muito controvertidos também. Turma, então, sejam todos bem-vindos na atividade. Eu confio plenamente que hoje nós teremos uma das aulas mais marcantes do semestre, que realmente é uma oportunidade única que nós temos aqui de explorar essa teoria, né, sobre precedentes judiciais a partir de algumas perspectivas que eu e a Isa já nos debruçamos e já conversamos sobre esse assunto, talvez várias dezenas de vezes, né, ao longo da nossa caminhada em conjunto aí. Então, professora Isa, por favor, né, a turma é sua, e tenha total convicção de que eles estão atentos e ansiosos também pelo nosso saber. Boa noite. Então, pessoal, boa noite. Fico aqui de novo para quem não estava aí ainda, digo e reforço aqui que é um grande prazer estar aqui, fiquei muito feliz mesmo com o convite do Lucas, falar sobre um tema, né, sobre precedentes, é um tema que acabei estudando bastante ao longo da minha trajetória aqui, aí que nem o Lucas falou, e realmente, né, quantas vezes a gente debateu sobre isso, o Lucas estudou bastante também sobre o tema. Não é o meu tema, assim, por assim dizer, de academia, de escrever constantemente sobre esse tema, mas considerando que o meu orientador é um dos grandes, né, doutrinadores desse tema no direito brasileiro, internacionalmente reconhecido por isso, acabo tendo que enfrentar isso de forma bem recorrente. Então, assim, é um grande tema, um tema que é, enfim, que me toca bastante tempo, pelo menos aí, desde a faculdade, pelo menos uns 7, 8 anos que eu pesquiso sobre esse tema. Eu acho que a ideia aqui, pelo menos que eu pensei da gente conversar, tá, pessoal, é realmente uma conversa. Eu vim aqui com script, com coisas para falar para vocês, mas eu acho que a ideia disso aqui é mais uma conversa. Fico super à disposição, assim, para que vocês interrompam, venham com questionamentos, e aí a gente consiga debater, consiga conversar sobre esses temas de forma mais proveitosa possível, e principalmente porque, de novo, né, a gente está falando aqui sobre temas de precedentes, isso vai envolver a atuação do STF, vai envolver a atuação do STJ, então temas que, querendo ou não, né, muito em voga hoje sobre o papel dessas cortes no nosso sistema. Então fiquem super à vontade para intervir, abrir o microfone mesmo e ir falando, não tem nenhum problema aqui, zero vaidades aqui entre nós. Então, assim, eu pensei da gente conversar sobre esse tema mediante a separação, assim, em 3 partes, tá? Começar a falar sobre justamente a função dessas cortes, tá? O que faz o STJ, o que faz o STF, e por que essas cortes são as responsáveis por estabilizar, por assim, o direito no ordenamento jurídico brasileiro. Depois, num segundo momento, a gente tem uma análise mais pontual sobre o que significa precedente. Quando a gente fala precedente, o que a gente quer dizer quando a gente fala de precedente, ou o que a gente deveria querer dizer quando a gente fala de precedente. E aí, num terceiro momento, a gente analisar de forma mais prática, mais metodológica mesmo, como a gente faz, como a gente aplica os precedentes, né? Então, de que forma a gente trabalha com esses precedentes no dia a dia. E isso é super relevante, assim, e eu sempre falo isso na graduação, na URGS, quando
vou falar sobre esse tema, eu sempre falo para os graduandos, assim, que eu gostaria de ter essa aula na graduação, tá? A gente se forma sem saber como a gente lidar com precedentes, né? Então, a gente se forma fazendo uma petição e colando várias ementas ali, dizendo, olha, aqui são os precedentes, e achando que isso representa de fato o que são. E, na verdade, como eu pretendo, pelo menos, chegar ao final aqui com vocês, com isso bem sedimentado, não é assim que a gente lida com precedentes, né? Precedentes se lidam de outra forma, tem uma metodologia própria, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu gostaria de falar com vocês. Então, aqui cumprindo o nosso acordo aqui metodológico da aula, começando pela função das cortes aqui, a primeira coisa que a gente tem que ver, quando a gente vai pensar nessas funções dessas cortes, que eu vou chamar aqui de cortes supremas, tá? Quando eu falar em cortes supremas, eu vou estar me referindo ao STF e ao STJ, que no nosso ordenamento jurídico brasileiro são aquelas cortes eleitas para darem a última palavra sobre a interpretação, seja da lei, seja da Constituição. Então, quando eu falar de cortes supremas, eu vou estar me referindo aqui na justiça civil, né, pessoal? Quando a gente vai falar de justiça do trabalho, então a gente vai ter as justiças especializadas também, as cortes supremas correspondentes. Mas quando a gente fala de justiça civil, a gente pensa em STF e STJ. Por que a gente precisa de uma corte dentro do ordenamento jurídico, ou no brasileiro, cortes, né, no plural, são duas, para dizer a última palavra sobre uma interpretação, né? Porque justamente a gente tem um ordenamento jurídico que se constitui mediante leis, códigos e leis, e essas leis, elas são formadas mediante textos. Então, o que a gente tem são leis, são normas que são vazadas em textos, tá? Então, inclusive, quando a gente fala, né, de qual é a diferença de uma lei, né, para uma norma, qual é a diferença, né? A norma, ela é a lei, a legislação interpretada, né? Então, a norma, ela é extraída de uma interpretação de um dispositivo normativo. Então, quando a gente fala de norma, o que é a norma? A norma é uma interpretação de um dispositivo normativo. Então, essa é a diferença, né, de texto legislativo e norma. E quando a gente percebe isso, quando a gente percebe que a gente tem uma legislação vazada em textos e que, portanto, são pautadas em linguagem, notadamente, a gente vê que existe uma indeterminação que é própria ao direito. Dentro do mundo do direito, quando a gente vai falar de direito em geral, a gente tem essa indeterminação íncita ao direito, né? É intrínseco ao direito essa indeterminação. Basicamente, porque quando a gente vai analisar uma legislação, quando a gente vai analisar um texto normativo, a gente percebe que esses textos, eles são equívocos, e são equívocos porque são vazados em linguagem, utilizam de linguagem, e aí eu já vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. E as normas são vagas, ou seja, existem dúvidas interpretativas sobre o que está abarcado pela norma e o que não está abarcado pela norma. Então, por isso que a gente fala que o direito é duplamente indeterminado, porque a gente tem uma indeterminação que é do texto, que são vazadas essas normas, e sobre questões de sub- ou supra-inclusão, que a gente chama, né? Coisas que estão incluídas nessa norma ou coisas que não estão incluídas nessa norma, e, portanto, a gente chega à conclusão de que elas são vagas, naturalmente vagas. Como é que a gente pode ter um exemplo disso, né? A equivocidade dos textos. Por que a linguagem é equívoca? Por que a gente tem esse primeiro nível, por assim dizer, de indeterminação que é a própria da linguagem? Quando eu falo para vocês, por exemplo, que é proibido veículos no parque, né? O exemplo clássico, o Lucas já está dando a risadinha porque é o exemplo clássico, mas ele é ótimo nesse sentido. É proibido veículos no parque. Quando eu leio veículos, o que vocês conceituam por veículos? Veículo é uma forma de um meio de transporte? Isso é veículo? Ou veículo é algo que tem rodas e que, portanto, pode transportar algo ou alguém de um lado ao outro, e, portanto, a gente poderia colocar veículo como um carrinho de bebê? É um veículo?
Veículo, a gente poderia incluir aqui nesse conceito de veículo uma bicicleta? E o skate é veículo? Ele te leva também a algum lugar. Então, a gente tem num dispositivo aqui, de exemplo que eu dei, proibidos veículos no parque, diversas formas de interpretar o vocábulo veículo. Então, portanto, só no vocábulo veículo, que é um problema de linguagem, não é um problema aqui propriamente de vagueza da norma, porque quando a gente interpreta, é proibido veículos no parque, um primeiro problema que a gente coloca é justamente de equivocidade do texto, do que significa a questão de veículo, a gente já tem um primeiro problema. E aí a gente tem um segundo problema, que se a gente pegar, por exemplo, uma ideia de é proibido veículos no parque. Alguém tem dúvida que ambulância é veículo? Acho que não, né? Ambulância é veículo. A gente consegue incluir isso. A gente pode ter dúvida sobre o que significa, o que está incluído aí. Mas ninguém tem dúvida que ambulância é veículo. Tá, mas e aí dessa regra, é proibido veículos no parque? Ela permite que uma ambulância ingresse para que possa salvar uma pessoa? Está incluído, e aí aqui é o problema, o duplo problema da indeterminação. A gente falou do primeiro, da questão do que significa veículo, e um segundo. Existe uma exceção dentro dessa norma? Essa norma ela foi feita para proibir ambulâncias em situação de emergência? Provavelmente não. Ela foi feita porque existe ali crianças que estão dentro do parque e que, portanto, existe um risco de uma criança ser atropelada. A gente tem motivos para que essa regra tenha sido posta e, portanto, pode não ter sido o objetivo do legislador, aqui, né, nesse meu exemplo, proibir uma entrada por situação emergencial. Então, vejam, no mesmo dispositivo, aqui eu dei um exemplo que é um exemplo clássico, eu acho que ele consegue abarcar essas duas situações, a gente tem a demonstração da dupla indeterminação do direito. Tanto porque vazado em textos, e aí, portanto, a gente tem um problema de linguagem, tanto por uma questão de sub ou supra inclusão dentro de uma norma que é naturalmente vaga. E aí, se o direito ele tem uma dupla indeterminação, se ele então, se a gente chega à conclusão de que ele é de fato indeterminado, eu preciso que alguém dentro do ordenamento jurídico tenha a última palavra sobre qual é a interpretação desse texto. Então, eu preciso, por uma questão até e aí aqui a gente vai ver, de proteção à segurança, à liberdade e à igualdade, que alguém me diga qual é a última, e portanto, a última palavra que eu vou falar, né, mas enfim, me diga qual é a interpretação mais adequada para esse texto. E aí aqui a gente está falando de uma questão que vai além do próprio dever de estabelecer, então, uma última interpretação, por assim dizer, uma questão de autoridade, vamos botar assim, mas também uma questão de garantia para os cidadãos, né, que eles vão saber qual é o direito que precisa ser observado. Então, aqui a gente tem uma necessidade de que haja alguém que diga, por último, qual é a interpretação. E aí, essa última pessoa que vai dizer qual era a interpretação, no direito brasileiro, e aqui na Justiça Civil, como a gente já falou, a gente tem o STF e o STJ. Essas duas cortes, no âmbito das suas competências, elas têm a responsabilidade, o dever de estabelecer a interpretação última de uma norma. O STJ, ele vai ter um dever que vai estar, um poder-dever, né, que vai estar ligado à legislação infraconstitucional, e, portanto, dentro da sua competência, o STJ é que tem competência plena para dizer uma interpretação de uma lei federal. E no âmbito do STF, eu vou ter, então, o Supremo Tribunal Federal como a corte responsável por dar a última palavra da interpretação da Constituição Federal. Então, no âmbito das suas competências, eles exercem plenamente esse papel de Corte Suprema, esse papel de dar a última palavra sobre a interpretação. Então, a gente não tem um STF aqui, às vezes eu desfaço um pouco, né, o mito de que o STF está acima de todo mundo. Depende.
Se a gente observar eles como cortes supremas e que têm apenas competências diferentes, a gente vê que eles estão no mesmo patamar. Acontece que o STF vai falar sobre a Constituição e o STJ vai falar sobre a legislação infraconstitucional. É claro que numa ideia de eventuais conflitos de poderes aqui, a gente pode ter uma margem, uma zona de penumbra, como vai dizer aqui alguns doutrinadores chamam de zona de penumbra, sobre o que é, de fato, a competência de cada um. Mas, no mundo ideal, no mundo em que foram criadas essas cortes, elas foram cortes criadas com competências distintas e essas competências bem delimitadas. E aí, nessa visão de delimitação de competências e de atribuição desse papel de dar a última palavra sobre a interpretação que deve ser fixada, a gente vê uma alteração, por assim dizer. E isso aqui, pessoal, eu tô sendo super direta ao ponto aqui, mas isso que eu tô falando é uma evolução histórica aqui da teoria do direito, que enfim, que vem há muitos anos sendo reconfigurada, né? A interpretação já foi vista em algum momento como algo não criativo, né? Aqui eu deixei embaixo do pano aqui, mas é bom que vocês relembrem, né? A interpretação ela já foi vista como algo só uma declaração, uma mera declaração do que estava na lei. Não existia interpretação. Já teve algum momento em que isso nem era debatido, né? Então se tinha uma ideia de que a interpretação não era um ato criativo, que veículo só significava veículo e que, portanto, era inequívoco. Esses debates são debates que começaram a surgir da metade do século passado para cá, né? Então, de forma mais forte. Então, é evidente que isso vem de uma evolução. E a partir da teoria do direito, aqui aí a gente fala de teoria da interpretação, e aí aqui, obviamente, respaldando no processo civil. E aí a gente tem essas cortes supremas que têm esse papel prospectivo, que tem essa ideia de criar e de, portanto, de interpretar essas normas e dar a última palavra sobre essa legislação, como uma mudança no direito brasileiro em específico, até recente, né? Se a gente for ver o papel da corte, muito tempo foi vista como uma corte que tinha objetivo de anular decisões proferidas, né? De corrigir erros que foram cometidos. Porque se a gente entende que interpretação era só declaração do que estava na lei, que, portanto, o juiz era só a boca da lei, juiz, vocês devem ter várias vezes ouvido essa expressão, né? O juiz boca da lei, o juiz só declara o que está na lei. O papel dessas cortes é um papel meramente de correção, né? Um recurso que eu levo para essas cortes é um recurso que essas cortes vão dizer o seguinte: não, esse tribunal de base aqui, esse tribunal errou. E aí, portanto, eu anulo essa decisão e dou outra, porque a interpretação dele, não é que existe uma interpretação dele, é que, na verdade, aquele significado unívoco da lei, ele aplicou errado, e, portanto, a gente vai anular. Quando a gente passa a ver esses problemas da indeterminação do direito, que é o que a gente começou falando na aula, dessa indeterminação, dessa necessidade de interpretação, a gente passa a ver essas cortes também mediante outra visão. A gente vê que essas cortes, elas não podem mais ser voltadas a uma anulação, ou a dizer, a caçar, ou a corrigir erros. Essas cortes, elas passam a encarnar uma posição criativa de criar também direito, né? Então, criativa aqui no sentido de interpretação. O Lucas me olhou assim, eu já falo, eu sou meio positivista nesse sentido, então uma criativa no sentido de efetivamente interpretar e entender que existem mais de uma interpretação possível e que, portanto, se vai fixar qual é aquela mais adequada. E aí esse papel, que é um papel paulatinamente, e no direito brasileiro até recente, como a gente está falando, esse papel de interpretação dessas cortes supremas, ele então, elas passam a exercer isso, a sua função passa a ser uma função prospectiva.
Eu não penso mais em julgar para retirar o erro do passado, mas agora eu vou julgar para que os cidadãos e os tribunais e os juízes possam prospectivamente se orientar mediante a minha decisão. Então, a minha decisão passa a olhar para frente. Eu não olho mais para trás para corrigir erros. Eu olho para frente. A minha decisão ela vai ter efeitos prospectivos. A minha decisão ela vai acabar com uma discussão, um debate sobre uma interpretação, e aí, portanto, eu vou orientar as condutas daqui para frente. Então, vejam, esse papel de fixar a interpretação, a última palavra sobre a interpretação, é um papel extremamente relevante. Porque se a gente pensa na questão, vamos lá, vou voltar no Veículos do Parque, né? Se chega a questão para o STF, olha, aqui a gente tem uma questão, a gente tem uma dúvida sobre se ambulâncias pode. Bom, se for uma questão constitucional, vamos botar aqui, o STF julgando isso. Ambulâncias pode, porque ambulâncias é uma questão que a gente vai ver depois, que eu não considerei no meu julgamento de quando eu disse que não era possível veículos no parque. Então, portanto, ambulâncias é uma exceção a essa minha regra. E aí vejam, quando o STF fala isso, o STF está orientando condutas futuras. A próxima vez que uma ambulância for lá para salvar alguém, não vai ter dúvidas que ela vai efetivamente poder ingressar. Por quê? Porque se acabou com a dúvida a respeito daquela questão. Porque a corte competente, exercendo a sua função, retirou desse âmbito de discussão aquela interpretação. Outorgou uma interpretação para aquele texto. E disse que, portanto, era uma exceção à ambulância. Ou chegou no STF um questionamento sobre se veículos incluía skates, porque as pessoas estavam querendo andar de skates lá dentro. E aí o STF disse, não, skates aqui está dentro da norma, porque skate é perigoso, e aí, portanto, pode atropelar crianças, e aí, portanto, pode dar um problema lá dentro, e aí, portanto, está incluído na norma. Ou seja, se extirpou mais uma dúvida que surgiu. E assim, então, a gente tem um papel dessa corte que vai paulatinamente exercendo de forma, preferencialmente, de forma mais contida, né, e regulando as relações jurídicas dentro do sistema. E aí, Isa, deixa eu te interromper para a gente estabelecer um diálogo muito, muito bom, assim, te escutar, porque tu vai por um lado muito metodológico, muito interessante, muito bom, assim, de ouvir, exatamente no sentido da interpretação, né? Parte do contexto do precedente a partir do contexto de interpretação, do papel interpretativo das cortes. Isso é maravilhoso. Quando eu penso em precedentes, eu começo a pensar do papel da autoridade. Então, deve estar na mesma página, talvez na página seguinte do Schauer, o exemplo do chapéu que cai no lago. Uhum. Né? Então, o problema para mim é o problema da falta de cognoscibilidade da regra que proíbe que alguém nade no lago. Eu não sei, turma, se eu cheguei a falar sobre esse caso para vocês, do chapéu que cai no lago e que no lago tem uma placa escrito proibido nadar. Mas qual é a questão aqui? A questão é que a placa ela tem um tamanho muito pequeno. Ela cabe exatamente isso, proibido nadar, 2 palavras. Ou no máximo 3, é proibido nadar. A questão toda é que para que um comando geral, um comando abstrato, que advém de uma autoridade, regule uma situação jurídica, não precisaria em tese mais do que isso. É proibido nadar. As razões do porquê que é proibido nadar não necessariamente estão expostas ou não estão dialogadas ou não estão racionalizadas em nenhum lugar. E o precedente ele se distancia disso, né, Profisa? Porque o precedente ele é ao contrário. Ele é uma regra imperativa, no nosso caso brasileiro, vinculante, vou ser contrário senso a ti, não autocontido, mas nós temos as razões do porquê que ele foi decidido.
E nós temos contexto por que ele foi, no contexto no qual ele foi decidido, né? No caso do shower lá do lago, turma, é porque, né, tinha um redemoinho que puxava as pessoas para baixo e não permitia nem que o Michael Phelps, né, salvasse o seu precioso boné. Né? Ou seja, proibido nadar era um proibido nadar, não porque eu não quero que nade, mas porque é muito perigoso, é risco de vida nadar, ou risco de morte, nunca sei. Né? É risco de vida nadar. Agora, a questão do precedente, que eu acho muito interessante, é que o precedente ele exprime um sentido normativo do direito que vai se construindo a partir da dialética dos casos, ou seja, de autor, réu, petição inicial, contestação, réplica, decisões que vão se aglomerando em uma história institucional do Poder Judiciário. Isso que eu acho mais interessante. Só que quando... E nós vamos precisar trabalhar isso, Isa, porque... E eu não sei se isso se sustenta muito mais tempo, mas quando nós estamos diante, e hoje nós temos, inclusive, né, a atuação, inclusive está sendo televisionado, né, mais do que televisionado, está sendo transmitido no YouTube, né, a função extra precedental, extra normativa do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, hoje ele não é mais só corte de precedentes, corte de vértice, Suprema Corte. Hoje ele é uma corte para casos especiais, para casos com uma competência especial. E aí, claro, meio que confunde a competência da corte com outras competências, e eu não sei se isso socorre a tese dos precedentes obrigatórios, como nós vamos ainda desvendar aqui para a turma lá do CPC. Mas é muito interessante, porque a partir da teoria interpretativa e a partir do entendimento do precedente como expressão de uma autoridade, nós chegamos aqui nesse mesmo ponto. O precedente ele é aquele grau, ou melhor, aquele instrumento que tenta dar um grau de determinação sobre o objeto do qual nós estamos falando, norma. E aí eu lembro que as discussões eram ótimas, né? Será que um veículo, por exemplo, veículo no parque, proibido veículo no parque, será que um veículo de imprensa não poderia cobrir nenhuma matéria no parque? Né? Mesmo, será que um jornal, o produto do veículo de imprensa não poderia ser levado então para o parque? Então, só que a questão é, nós não precisamos estender a regra para que a regra valha, né? Não precisamos dizer veículos no sentido de automóveis leves, pesados e de transporte coletivo. Nós não precisamos dizer isso. Não porque é auto-evidente, mas porque o contexto justifica a imposição da regra. Acho que essa é a grande questão. Proibido nadar, não precisa mais do que proibido nadar. É proibido nadar. Segue por uma questão de autoridade. Né? Eu acho muito bacana. Eu não quis entrar na questão da autoridade aqui, porque aí às vezes surgem umas outras polêmicas, né, sobre, principalmente no nosso ordenamento aqui, né, quando a gente fala de autoridade, mas sim, com certeza, né, aqui a gente tem, e aí tem uma questão de autoridade que é legitimada aqui pela própria origem institucional, né, se a nossa Constituição dá, outorga poder para essas cortes dizerem a última palavra sobre a interpretação da legislação, descumprir um precedente é o mesmo que descumprir uma lei. É isso que a gente precisa. Desculpa, assim, mas eu quero que vocês saiam daqui sabendo disso, entendeu? No direito brasileiro, a gente vê muitas vezes uma banalização, às vezes, dos precedentes, mas no fim do dia é uma desobediência quando tu pensa no papel institucional dessas cortes, que é outorgado pela própria Constituição. Perfeito. Então, esse é o primeiro ponto com relação à autoridade. Outra coisa que eu achei interessante que tu falou, Lucas, sobre o precedente, e aí vai ser já o próximo ponto também aqui que eu gostaria de falar, pegando o gancho, é que essa questão de o precedente ser uma norma que ela é cercada por fatos, né? O Daniel gosta muito de falar que, assim, enquanto a gente está no âmbito de uma lei, que a gente está trabalhando aqui, desculpa aqui, professor Daniel Mutidieiro, né? Não, mas assim, quando a gente está falando do âmbito de uma lei, às vezes a gente está num local descampado, né? A gente tá num lugar descampado. Quando a gente fala aqui de um precedente, a gente está numa cidade murada. E o que é essa cidade murada? Ela é murada por fatos. Eu consigo entender e interpretar essa norma à luz dos fatos que deram origem. Então, é isso que a gente vai, então, até começar a tratar aqui. Então, assim, como é que, aí no fim do dia, como é que essas cortes supremas, elas exercem esse papel, essa função prospectiva, esse papel de interpretar, mediante, então, o que a gente chama de
precedentes. É assim que elas ordenam, né? Elas interpretam essas normas, justamente formando precedentes, né? Então, se a gente pudesse falar aqui, né, o que são precedentes em geral? Olha, o que de uma tacada, né? Olha, o que é precedente? O precedente, ele é uma norma extraída de uma decisão tomada por uma Corte Suprema. Então, assim, se isso ficar na cabeça de vocês, tá tudo certo, a gente pode acabar a aula aqui, não, tô brincando. Mas esse é o ponto central, né? Ele é uma norma extraída de uma decisão. E o que é isso, esse conceito, né, até meio básico aqui, ou primordial, para a gente começar a debater, o que ele nos apresenta de cara, de plano, tá? Que falar em precedentes, decisão, tese e súmula são coisas diferentes. E muitas vezes, por que eu falo isso, tá, turma? Porque muitas vezes a gente utiliza esses 4 mecanismos para falar da mesma coisa. Tá? E nem vou falar de jurisprudência, depois eu até vou botar aqui um asterisco, me lembra de falar de jurisprudência, que é um outro conceito que também não tem a ver com isso aqui, tá? E por que surge essa confusão? Não é uma confusão só do ponto de vista doutrinário, não é uma confusão só do ponto de vista efetivamente dos advogados, da vida do como ela é, mas também é uma confusão do nosso próprio legislador. Se a gente olhar, e aqui vamos falar um pouco de norma, já que a gente não vai ficar só do ponto de vista teórico, se a gente for olhar lá o artigo 297 do CPC, ali os artigos, até para vocês saberem, assim, 296 e 297 são os artigos que efetivamente incluíram ali no código o dever de observância aos precedentes, tá? Alguns autores vão falar de sistema de precedentes, né, que foi instaurado pelo CPC. Mas se a gente for ver ali o objeto do que os juízes observarão, se a gente olhar o 927, a gente vai ver uma salada de frutas. A gente vai dizer que os juízes e os tribunais observarão as decisões do STF em controle concentrado, os enunciados de súmula vinculante, os acórdãos, que aqui nem seriam acórdãos, seriam teses firmadas em EAC, em incidente de assunção de competência, e em resolução de demandas repetitivas, IRDR. Né? Vai falar ali da orientação do plenário. Ele vai falar sobre várias coisas que, na verdade, ele deixou de falar sobre o principal, que são sobre precedentes, e deu exemplo de outras situações que são vinculantes. Então, o que a gente precisa fazer aqui para primeiro conceituar precedentes, né? A gente precisa retirar, por assim dizer, colocar as coisas nas suas caixinhas. Se a gente fala que o precedente ele é uma norma extraída de uma decisão, a gente começa por um lado. Decisão e precedente são coisas diferentes. O que é uma decisão, tá? Uma decisão é, efetivamente, eu gosto de colocar aqui e fazer um link com o dispositivo. Decisão é quando a gente pega, aqui vocês ainda, se alguém estiver estagiando aqui, já deve ter tido essa sensação. Saiu uma decisão interlocutória, a gente abre a decisão e vai direto para o dispositivo. Não é isso? Isso é uma coisa, o Lucas tá aqui porque é advogado também. A gente vai direto para o dispositivo e vai ver o que efetivamente a decisão, qual é efetivamente a decisão do caso. Então, se a gente for falar de decisão, tenta lembrar isso. Desculpa, Lucas. Não, perdão, estava desligado aqui. A depender, a gente nem lê o resto, né? Do dispositivo, a gente nem vai pro resto. Tá, já fica por ali. Mas a gente olha o dispositivo, né? Então, a decisão, ela é aquela... a gente fala, né, de a norma do caso, né? O juiz decidiu o caso. Então, ele disse que, olha, que o Lucas usucapiu o imóvel X. Então, foi julgada procedente a ação para declarar o Lucas o justo proprietário do imóvel por usucapião. Essa é a decisão. A decisão é a norma do caso, né? Você já deve ter estudado a teoria da sentença, a teoria, né, das decisões. Então, a decisão, ela reflete uma norma do caso. E aí, quando a gente... e aí ela é formada, evidentemente, como vocês sabem também, por um relatório, fundamentação e dispositivo, né? A decisão, então, propriamente dito, que decide o caso, a norma do caso, está no dispositivo.
E quando a gente vai falar de precedente, a gente vai falar de um nível de generalidade acima, um nível de abstração acima. A gente vai pegar essa decisão e vai dizer o seguinte: olha, qual é nessa decisão o fundamento central? A gente vai pensar nessa decisão o fundamento, a razão central para a qual o juiz, aqui eu estou botando num caso individual, tá? Só de exemplo que eu já dei do Lucas. Qual a razão pela qual o juiz disse que o Lucas adquiriu um imóvel por uso capião? Qual é a razão fundamental para ele ter decidido isso? A razão que é, e aí é que eu vou dar mais uma pitadinha aqui no nosso conceito, a razão que é necessária e suficiente para resolver aquele caso. A razão que, se eu tirar, o caso vai ser decidido de outra forma. E aí, essa generalização que a gente faz da decisão é o que a gente chama de precedente. Então, a gente tem já um nível a mais. Se a gente fosse botar numa escadinha, eu sempre, quando eu tenho quadro, eu sempre faço uma escadinha, né? A decisão, ela é o nível mais concreto, a gente vai ter o precedente como o nível mais abstrato, e aí a gente vai ter um terceiro nível, um meta discurso, um nível de abstração mais superior ao precedente, as teses e as súmulas. O que são teses e o que são súmulas, tá, turma? Vamos começar por súmula, que é o mais clássico, tá? As súmulas surgiram, também aqui, só uma origem histórica, só para vocês terem na cabeça e entenderem por que ela é mais ainda abstrata, tá? As súmulas surgiram no direito brasileiro como uma forma do STF de lidar com casos repetitivos, como quase tudo que surge no direito brasileiro. Né? Então, se a gente for pensar em todos os mecanismos que a gente tem no processo civil, quase todos eles foram mecanismos criados para tentar gerir, por assim dizer, o número de processos nos tribunais. E aí as súmulas também foram essa tentativa, tá, do Supremo Tribunal Federal de gerir os seus casos, de saber um método de trabalho, de saber, olha, eu já julguei isso em algum momento, e aí, portanto, está aqui a súmula, que aí eu vou poder gerir, poder utilizá-la para julgar o outro caso, tá? Eu vou saber onde é que está, onde é que eu julguei isso em algum momento. Então, o que foi a súmula? Surgiu com esse método de trabalho para dizer o seguinte, era uma síntese que o próprio tribunal dava daquilo que foi julgado. Olha, eu julguei tantas vezes isso, eu julguei tantas vezes essa mesma questão, que eu vou generalizar e vou dizer assim, ó, olha, a abstração disso é de que não é possível, para simples revisão de cláusula contratual, não cabe recurso especial. Cara, vieram tantos casos discutindo cláusulas de contrato, que eu disse o seguinte, olha, vou elaborar uma súmula a partir de vários casos que eu julguei, um enunciado normativo, quase um enunciado, né? Um enunciado de súmula, que vai dizer, vai representar esses casos que foram várias vezes julgados. Então, isso é uma súmula, né? Um enunciado que é editado pelo próprio tribunal a partir de uma reiteração. Então, por debaixo de uma súmula, se a gente fosse levantar o tapete da súmula e olhar embaixo, a gente veria precedentes, né? Então, por debaixo de uma súmula, tem precedentes. Por isso que ela é um grau acima ainda de abstração. E tese, turma? Tese está muito em voga, né? O que é tese? Tese são sugestões da própria corte. A corte, com maior boa vontade, e de fato, sinceramente aqui, maior boa vontade, interpreta a sua decisão e, por interpretar essa decisão, ela vai dizer, esse aqui, eu estou sugerindo que esse aqui seja o precedente da minha decisão. Isa, quando que a corte faz isso, tá? A gente pode ver aqui em âmbito do STF, os julgamentos de recursos especiais, não sei se vocês estudaram, acho que vocês já estudaram recursos, o Lucas me falou, mas então tem uma forma de julgamento de recursos especiais, que é o recurso especial repetitivo, né? Então, quando o STJ, ele pinça um caso, dentre aqueles vários que são idênticos, e diz assim, eu vou julgar esse como representativo dessa controvérsia, e aí eu vou solucionar todos os casos idênticos. Então, ele vai julgar isso. Aí ele diz, olha, o tema que eu vou julgar é esse, julgou o caso, e aí diz o seguinte, olha, julgando esse caso,
tese é a seguinte. E aí ele enuncia essa tese, tá? Essa tese é um esforço do tribunal de dizer qual é o seu precedente. Tá? É um esforço. O STF também faz isso, não em repetitivos, nos julgamentos normais dele, o STF também tem explicitado teses, tá? Que são, na verdade, uma tentativa de explicitar esse precedente, que é feito pela própria corte. Mas veja, é uma interpretação da própria corte. Então, quer dizer, a corte, interpretando a sua decisão, vai sugerir uma tese. E de outro modo também, a gente vai também ter teses, né? Aqui eu dei um exemplo do STF em julgamentos repetitivos, mas a gente vai ter teses também que vão ser julgadas, que eu não gosto muito dessa palavra tese, tá? Para esses casos que eu vou falar agora, eu gosto mais de falar de questões, tá? Mas a gente vai ter essas questões que também vão ser abordadas em âmbito de julgamentos de IRDR e IAC. Vocês já ouviram falar dessas coisas ou não? E sejam sinceros comigo e me respondam, por favor. Que eu não quero ser repetitiva aqui. Ninguém me respondeu, Lucas, eu acho que... E aí, turma? Sim. Sim, já ouviram? Tá. Sim. Beleza, então tá. Então, vocês sabem que o IRDR, então, aqui vamos falar do IRDR, que é o mais comum, o IAC é um mecanismo utilizado, mas não tanto. O IRDR, ele serve para resolver questões que são repetitivas, tá? Ele serve para gerir esses casos que são repetitivos no âmbito de tribunais de justiça, né? Então, de TJs e TRFs. Supremo Tribunal Federal e STJ não julgam IRDR, né? Quem julga são os tribunais de base, os tribunais de justiça, as cortes de justiça em geral. O IRDR, ele tem por objetivo, e é por isso que eu quis falar dele, tá? Porque muitas pessoas, vocês vão ver muitos cursos também escritos sobre isso, que é um equívoco, eu sei que o Lucas aqui concorda comigo, de colocar o IRDR dentro de uma ideia de precedentes, tá? Dentro de um conceito geral de precedentes. O julgamento desse IRDR, evidentemente, né? O que para mim está errado, tá? Quando o 927 fala que o juiz deve observar os julgamentos de IRDR e IAC, está correto. Por quê? Porque, de fato, é um provimento vinculante. Mas ser um provimento vinculante não significa que é um precedente. Não existe um acordo conceitual entre essas coisas. Precedente é vinculante? Como a gente já viu. Porque tem autoridade, como o Lucas já viu. Já falou para nós aqui. Ele é vinculante. IRDR, a questão julgada pelo IRDR é vinculante? É vinculante, mas não é pela mesma razão. Precedente é vinculante porque é emanado por uma Corte Suprema, que tem a competência para dizer a última palavra sobre a legislação ou a Constituição Federal. O IRDR é vinculante porque a lei diz que é vinculante. Porque a lei estabeleceu que é vinculante. É totalmente diferente. A gente tem um fundamento institucional para seguir precedente. No outro, a gente tem um fundamento legal. É um mecanismo previsto em lei para resolução de demandas repetitivas. Precedentes, eu não preciso de repetição. Pode ser um caso, turma. O STF, ao julgar lá que não se poderia diferenciar tipos de família e que, portanto, a companheira devia herdar da mesma forma como a esposa e, portanto, julgou inconstitucional o artigo 1000 e sei lá eu quantos do Código Civil, o que ele fez? Ele julgou 1000 casos? Não! Ele recebeu um caso. E naquele um caso ele disse, olha, aqui existe uma dúvida interpretativa e eu vou declarar a inconstitucionalidade e aplicar uma outra norma. Um caso. Então, precedente não diz respeito e não precisa dizer respeito à repetição de casos, ao contrário do que a gente vê no IRDR. E aí o IRDR é esse instrumento, esse incidente que é instalado pelos tribunais para julgar casos repetitivos. E o que o IRDR vai fazer, tá? Ele vai destacar do caso, ele vai julgar o caso e vai destacar uma questão jurídica, sempre jurídica, uma questão jurídica, que vai solucionar outros casos idênticos.
Isa trabalha no âmbito dos exemplos. E aí eu vou trazer aqui um exemplo de RDR para vocês terem ideia aqui. Teve o tema IRDR do TJRS aqui, tá? Que a tese firmada foi a seguinte: atrasar ou parcelar vencimentos, soldos, proveitos ou pensões de servidores públicos ativos, inativos e pensionistas, por si só não caracteriza dano moral aferível e re ipsa. Vocês devem se lembrar que, em determinado momento, o Estado do Rio Grande do Sul parcelou, e até talvez vocês tenham passado por essa situação, porque muitas pessoas passaram, pessoas próximas de mim passaram, por exemplo, né, de terem os seus salários, de terem as suas remunerações postergadas no tempo, né, vamos dizer que era parcelada, era no mesmo mês, mas eram postergadas no tempo. E aí foi uma avalanche de ações no judiciário para decidir se isso gerava dano moral, não gerava dano moral. E aí isso causou uma insegurança jurídica, porque existiam câmaras do Tribunal de Justiça que diziam que era re ipsa e outras diziam que deveria comprovar. E aí eu tinha uma insegurança aonde foi instaurado esse RDR, que é um mecanismo criado pela legislação, para dizer, o IRDR é muito parecido com o julgamento dos repetitivos no STJ. Foi pensado um caso, e aí desse caso que vai ser decidido, se destaca uma questão. Se diz assim, essa que é uma questão geral, aqui como eu li para vocês, olha como é uma questão geral, que ela pode ser só aplicada depois. Se destaca essa questão geral, e aí essa questão que foi destacada desse julgamento é que vai ser aplicada, replicada por esses demais casos idênticos. E aí por uma questão vinculante, porque a lei diz que é vinculante. Ou a gente tem alguns, também vocês vão estudar coisa julgada esse semestre, que eu fiquei sabendo também. Então tem alguns autores que dizem por força de coisa julgada, inclusive. Mas aqui não nos interessa saber qual é o fenômeno em si, mas o que interessa, é o que eu quero frisar aqui para vocês, é que essa questão que é julgada pelo IRDR, esse mecanismo de julgamento de repetitivos, não tem nada a ver com precedente. E a gente precisa diferenciar essas coisas. Embora muitos autores, inclusive o nosso próprio código, faça essa salada de fruta entre conceitos. Então, IRDR é um mecanismo, então, utilizado para a gestão de casos de massa. Lucas, tu abriu aí o microfone, tu quer dar uma... Sim, notou perfeitamente. É interessantíssimo que tu tenha feito esse destaque do IRDR como... que a diferença que tu colocou do IRDR para o precedente brasileiro, né, o precedente brasileira, é exatamente a repetição, a necessidade de repetição que o IRDR tem para vincular os casos que estão afetados quando o caso paradigma é afetado. Perfeito. E quando nós vamos trabalhar com precedentes argumentativos, né, que a turma vai trabalhar também em dado momento, que é diferente, portanto, do precedente brasileira, a grande diferença é essa. E olha que paradigmático que é isso. O precedente argumentativo ele só é precedente porque ele foi repetidamente utilizado ao longo da história institucional do Poder Judiciário com uma boa razão de decidir. Então, claro, é a repetição do uso da ratio decidente, da razão de decidir, de um caso que ainda não é precedente. Vai ser reconhecido precedente depois, como tu bem sabe. Mas o IRDR é engraçado, porque ele não é da repetição da decisão, ele é da repetição das reclamações sobre a questão a ser decidida. E o precedente brasileiro, ele está distanciado das duas questões. O precedente brasileiro ele não precisa nem da repetição da causa a decidir e nem da repetição do uso da ratio. O precedente brasileiro ele é um precedente autoritário, né? Não autoritário no sentido ruim, perdão. Ele é um precedente de autoridade, né? Então, ele é um precedente cunhado a partir de uma regra de competência que, num tema que tu sabe que eu sempre gosto de dar um passo para trás quando a gente analisa esses cenários todos, mas num tema de teoria política ou de teoria do direito mesmo, é uma competência conferida pelo Poder Legislativo ao Poder Judiciário para que o Judiciário realize a tarefa mais finalizada, mais densificada, que é, né, de criação de regras a serem seguidas por dispositivo. E aí, bom, se a questão é que nós interpretamos esses dispositivos precedentais ou não depois,
Isso é uma outra brincadeira muito boa. Se há necessidade de interpretar ou se eles já vêm interpretados e é só aplicar. Não, né? isso aqui eu até já me meto aqui, né? Não existe isso. Porque aí tem muita gente que acusa, tá? Pessoal, que a gente tá falando aqui, que eu tento sempre, né, simplificar o máximo possível, que a gente tá aqui para vocês terem o primeiro contato, mas é um debate imenso na doutrina aqui, é realmente um grande debate. E aí tem muita gente que nos acusa assim, eu, o Lucas, mas né, o Daniel Mitidiero, Marinoni, boa parte das pessoas que falam sobre a questão do precedente ser obrigatório e dever ser aplicado, e aí diz assim, olha, se antes o juiz tinha que ser boca da lei, agora ele tem que ser boca do precedente, então, é isso que vocês estão dizendo. Gente, isso não tem nada a ver. De novo, se a gente começou a falar em dupla indeterminação, porque existia uma questão de texto, decisão, tem ou não texto, gente, a figura que tá ali. Desculpa ser sincera, assim, mas é um quadrado, é um triângulo que tá da decisão. Não, é texto. E se é texto, evidentemente que vai ser interpretado. Um precedente ele não é mecanicamente aplicado, assim como uma lei não é mecanicamente aplicada. Então não vai ser uma mutação, bom, agora o juiz deixou de ser boca da lei, vai ser boca do precedente. Não existe isso. Né? Evidentemente que antes de aplicar, e aí a nossa última parte ali da aula, eu vou falar um pouquinho para vocês como é que a gente trabalha com precedente, ele obviamente vai interpretar, né? Então, enfim, é um argumento fácil de desfazer, né? Mas é isso aí, porque essa é a necessidade de nós conseguirmos manter os instrumentos, porque eu não acho que o precedente à brasileira, ainda que esse seja um nome pejorativo para ele, e que eu goste desse nome, porque eu acho que ele tem que ser pejorativo mesmo, mas eu não acho que ele tem que sumir. Pelo contrário, eu acho que é um instrumento fantástico que foi criado no judiciário. Acho que não foi para baixar o número de processos, né? Isso talvez tenha sido o argumento político para aprovar o 926, 927, 988 do CPC. E o 489... parágrafo primeiro. Parágrafos 6 parágrafo primeiro, isso. Exatamente nesse sentido. Mas eu não acho que ele precise sumir. Eu acho só que ele precisa ser bem corretamente interpretado. Quer dizer, ele cria uma regra a mais. Uma regra que compõe um sentido normativo diferentemente do texto. Claro, porque ele já assim, vem de uma interpretação, mas ele ainda precisa de mais uma interpretação para o caso. E aí tu fechou perfeitamente comigo. Não, é isso. É isso. Não, é realmente. E aí, claro, vai ter que ser interpretado. E aí tem uma questão aqui, né, que também o precedente, ele sempre vai ter... bom, mas se precisa interpretar também, isso é uma outra crítica, né? Bom, mas se precisa interpretar também, então, na verdade, tu não solucionou nada. Óbvio que sim, né, pessoal? Se eu já tinha... Se a gente tem uma moldura, lembram do Kelsen? Todo mundo aqui já ouviu falar no Kelsen, né? Mas da moldura do Kelsen, que dentro da moldura tu tem várias interpretações. Se eu pensei uma delas, ou se eu tirei uma delas, disse assim, interpretação conforme, a gente vai botar aqui, né? Ou interpretação sem redução de texto, e aí a gente vai falar sobre vários tipos de interpretação, mas, enfim, se eu diminuir essa moldura, ainda que seja um pouco, se ela era assim e agora ela tá assim, evidentemente que eu dei uma maior segurança. Porque eu retirei daquela moldura várias outras coisas que eu disse que não era. À luz do caso, à luz dos fatos do caso. Então, sempre o precedente, ele vai diminuir o limite interpretativo. Ele nunca vai ampliar a interpretação de algo. Né? Então, a gente precisa ver as coisas dessa forma. Mas então, o Lucas deu o gancho também com relação a rácio, né, pessoal? Então, o que precedente? Aqui eu vou utilizar precedente, e para mim esse é o conceito de precedente. Precedente é igual a rácio decidente. Tá? O que é a rácio decidente? A rácio é o coração da decisão. Eu pego a decisão e extraio aquele coração dela, o sentido dela, aquela razão necessária e suficiente para a solução daquele caso. E então, decidente são conceitos sinônimos aqui, tá? Pela minha interpretação aqui, pelo que eu sigo efetivamente aqui do ponto de vista doutrinário. E aí, a gente vai, a partir disso, extrair rácio, que não é fácil, tá, pessoal? Se a gente for ver aqui em direito comparado, obviamente a gente está falando de precedentes, a gente
está falando de direito comparado, direito, né, norte-americano, aqui o direito inglês, a gente vê que eles têm, que trabalham com precedentes de forma primária, por assim dizer, né, então tem, não mais atualmente, talvez a gente pudesse discutir aqui, mas certamente tem uma história de lidar com precedente há mais tempo, certamente. Então eles têm aqui, na verdade, quase integral desses países são lidando com problemas decorrentes de identificar a ratio decidente. E aí, no direito brasileiro, a gente tem um que a mais ainda, que é que as nossas cortes, principalmente o STF, aqui o STJ ainda decide por maioria e tem um voto único via de regra. Mas quando a gente fala do STF, a gente pode ter decisões com 11 votos diferentes, né? Porque a gente tem decisões que são formadas por vários votos, né? Tu não tem um voto único, tu tem vários votos. E aí, como é que tu extrai a ratio decidente disso, pessoal? Eu já tentei fazer, eu escrevi um artigo sobre isso, tá? E é muito difícil. Porque tu vai olhar uma decisão que tem 300 páginas. E aí tu vai ver dentro de cada voto qual foi a razão exposta pelo tribunal, que foi compartilhada por todos os ministros. Porque a ratio decidente, isso é importante também, são razões necessárias e suficientes tomadas pela maioria ou unanimidade da corte. Então não adianta se extrair só a razão, ou do voto relator, por exemplo, né? Não! Aqui a gente tem que ver de todos os ministros. Então, qual foi a ratio decidente que foi compartilhada por todos os ministros? E aí eu vou falar aqui de um caso que particularmente eu fiz esse trabalho, que é justamente esse caso da herança de uniões que advêm de uniões estáveis e a diferença entre casamento. E aí eu consegui extrair. Teve uma razão, eles deram 40 razões diferentes, mas teve uma razão que foi compartilhada, que era a seguinte: no ordenamento brasileiro, a Constituição não permite diferenciação entre famílias. Ponto. Essa foi a razão que foi utilizada por todos dentro da corte, por todos os ministros que votaram, foi a razão que foi compartilhada igualmente. Então, isso aqui, e por que isso é importante, gente? E aí a gente vai ver depois, quando a gente vai ver a aplicação. Isso é importante porque a gente pode começar a utilizar essa ratio para outros casos que são semelhantes. Se não é possível aqui a diferenciação entre formas de família, bom, então será que quando eu for interpretar lá o direito de testamento, o testamento lá que vai ter uma limitação para testar quando eu tenho herdeiros necessários. Então, agora eu tenho que incluir a companheira ou o companheiro como herdeiro necessário? Isso não foi a decisão do STF. A decisão do STF foi só para a questão de herança. Dizer se é herdeiro necessário ou não para fins de testamento, isso não foi objeto. Mas eu tenho uma razão que foi compartilhada, que foi o seguinte: não é possível a diferenciação entre famílias. A gente poderia dizer e poderia interpretar se essa foi ou não a ratio, isso poderia ser, inclusive, motivo de debate no âmbito do processo. Mas certo é que essa identificação da ratio, ela é extremamente relevante para que eu possa, quando eu for efetivamente aplicar esse precedente. E aí tudo, então, quando a gente definiu o que é ratio, tudo o que não for necessário e suficiente é obter dictum. É dito de passagem. Então, olha, nesse caso, bom, não se pode diferenciar aqui entre as famílias, porque aqui existe um dever igual que tem no casamento, também existe na união estável, um dever de não trair, um dever de... Gente, isso aí é obter dictum. Isso aí foi dito de passagem. Isso aí não é necessário. Se eu tirar essa razão dali, a decisão fica igual. Se eu suprimir isso, a decisão fica igual. Então, não é uma ratio, é uma obter. Né? Então, é o que foi dito de passagem, que pode, no máximo, me dar, digamos que, munição para quando eu for aplicar a ratio. Mas, certamente, não é o que vincula. E aí, a gente vai para a última parte aqui do nosso acordo metodológico, que é, então,
como que a gente aplica precedentes? Como a gente trabalha com precedentes, tá? O precedente, ele trabalha mediante 3 formas diferentes, tá? A gente pode pensar em 3 questões diferentes. A gente vai ter no ordenamento jurídico questões que são idênticas, questões que são semelhantes e questões que são distintas. O precedente, ele vai ser aplicável quando a gente fala de questões idênticas e de questões semelhantes. E aí ele vai ser afastado quando a gente está diante de uma questão distinta. Isa, me dá um exemplo, então, para que isso fique claro, tá? Tem um exemplo que é bem bom nesse respeito, que é um julgamento do STF sobre taxas de matrículas, cobrança de taxa de matrícula em universidades federais. Tá? A possibilidade de cobrança de taxas de matrículas em uma universidade federal. Na verdade, vamos ser mais específico. Universidade, eu acho que era de Goiás, mas vamos dizer que é de Goiás. Vamos assumir que é de Goiás. Então, vamos dar um exemplo aqui. A SUSE ajuizou uma ação contra a Universidade Federal de Goiás e disse o seguinte: olha, eu não preciso pagar essa taxa de matrícula porque essa taxa de matrícula é inconstitucional. E, portanto, eu quero a isenção dessa taxa de matrícula. Tá? O STF, ao julgar esse caso da SUSE versus a Universidade Federal de Goiás, disse o seguinte, ratio decidente, estou aqui transportando a ratio decidente para vocês. É inconstitucional a cobrança de taxa de matrícula para ingresso em universidades, na Universidade Federal de Goiás. Essa foi a decisão, tá? A decisão da SUSE não, né? A SUSE não tem que pagar, né? Essa é a decisão do caso. A SUSE não tem que pagar a taxa de matrícula e a ratio aqui, que é inconstitucional, e aí expõe, né, o motivo predominante de que aqui a gente está falando de uma universidade federal e que, portanto, não se tem efetivamente essa necessidade de cobrança, não é possível essa necessidade de cobrança para cursar e, portanto, não pode se exigir para ingressar. Bom, esse é o caso, tá? Aí a gente tem um problema em que a Tatiane, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ao pedir o ingresso, a Tatiane é cobrada da taxa de matrícula. E aí a Tatiane ingressa com uma ação no judiciário contra a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e diz, olha, eu quero a isenção dessa taxa de matrícula porque existe um precedente da SUSE versus Universidade Federal de Goiás que diz que é inconstitucional a cobrança por taxa de matrícula. O caso da Tatiane versus a Universidade Federal do Rio Grande do Sul é um caso idêntico, semelhante ou distinto? Essa é a pergunta que a gente precisa ter. Como é que a gente vê se isso é idêntico, semelhante ou distinto? Se eu tirar o nome Tatiane e tirar o nome Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o caso é idêntico? Sim, né? Sim, é uma pessoa que quer ingressar numa universidade federal e que foi cobrada a taxa de matrícula e, portanto, uma taxa de matrícula que já foi dita pelo STF que é inconstitucional. O caso é idêntico. O caso é idêntico. Então, se a gente abstrair aqui, é o que eu quero botar na cabeça de vocês. Uma questão vai ser idêntica quando a gente extrai a pessoa, o lugar, o valor. Porque se a taxa de matrícula da Tatiane fosse 500 e da SUSE fosse 1.200, extrai o valor. O valor não... A gente tira as coisas contingentes para ver se uma questão é idêntica. Coisinhas, migalhas que estão na volta. A gente retira isso, retira aí questões como pessoa, lugar, valor, né? A questão fica igual, tu olha a questão, ela é idêntica? É idêntica. Bom, então eu aplico. E aí, como eu aplico, gente? E isso é importante. Aplico por subsunção. Igual uma regra, igual uma lei. Por quê? Porque precedente é regra. Então, o que eu vou ter aqui? Uma premissa maior,
uma premissa menor e uma conclusão. Eu vou aplicar por subsunção. Evidentemente, tal como eu aplico por subsunção uma lei e eu preciso interpretá-la antes de aplicar, eu vou ter também uma aplicação por subsunção de um precedente que eu também vou ter que aplicar. Vou ter que interpretar, desculpa. Então, essa aplicação se dá mediante raciocínio de subsunção. Existe uma regra que rege esse caso, é incondicional taxa de matrícula para ingresso em Universidade Federal. Eu tenho uma premissa menor, a Universidade Federal cobrou a taxa de ingresso, e eu tenho uma conclusão, e que, portanto, que é indevida a taxa de matrícula. Então, eu aplico isso, essa regra, por subsunção, quando as questões são idênticas. Agora, eu posso ter um outro caso em que diz o seguinte: o Atos, por sua vez, ele ingressa com uma ação e porque, na verdade, a Universidade de Santa Catarina, vamos botar ainda, vamos por todos os estados, de Santa Catarina, cobrou uma taxa para emissão de diploma. Taxa de inscrição e taxa taxa de matrícula e taxa de emissão de diplomas são coisas idênticas? Não, né? É diferente. Posso dizer que são idênticas, né? Uma coisa é uma taxa de matrícula, outra coisa é uma taxa de emissão de diploma de graduação. Bom, o que o Atos vai dizer? Vai dizer, argumentar que efetivamente foi cobrado essa taxa e que é aplicável o precedente do STF. É aplicável o precedente do STF por analogia, porque as questões são muito semelhantes. E aí, o que eu vou olhar para aplicar por analogia? Aqui tá, desculpa, gente, eu me empolgo porque eu acho esse tema sensacional. Por que a gente pode aplicar por analogia? Como é que eu vou ver a analogia? Eu vou nas razões. Eu vou olhar o voto e vou dizer o porquê que ele justificou. Aí ele justificou porque é indevido aqui uma universidade pública que não pode cobrar para o ingresso, também não pode cobrar para sair. Então, se a universidade não pode te condicionar a te dar um curso integral em um nível superior, e aí por essa razão ela não pode te cobrar uma taxa para matrícula, evidentemente que ela não pode cobrar uma taxa para emissão de um diploma. As questões, vejam, não são idênticas, mas elas são semelhantes. E aí, por isso, eu não posso simplesmente aplicar mediante subsunção, porque não se encaixa. As questões são diferentes. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que generalizar. Então, a gente fala aqui que as questões são semelhantes quando em um nível acima de generalidade a gente pode enquadrar essas questões. Então, se a gente for lá para as razões e olhar as razões pelas quais foram decididas e olhar os casos e ver, bom, aqui, se eu isentei para a taxa de matrícula, uma taxa de expedição de diploma, ela está no mesmo nível de generalização, se aplicam as mesmas razões. Então, eu vou ter um raciocínio por analogia. Então, a gente vai ter o raciocínio por analogia é sempre um raciocínio por semelhança, tá, pessoal? Que nem quando eu gosto desses exemplos, assim, com crianças de cognição, que fica bom. Quando, vocês veem, né, uma criança, ela já comeu uma maçã, né, ela já um dia na vida dela já comeu uma maçã, que é vermelhinha, tem um formato redondo, e aí ela vê uma bolinha. E aí ela vê uma bolinha e nheque na bolinha, de decoração. Ela pega aquela bolinha e coloca na boca e morde. Por que ela fez isso? Porque ela trabalhou por analogia. Ela disse, uma vez lá atrás, eu mordi esse objeto esférico que tinha um cabinho e que, portanto, eu mordi e podia comer. Agora, quando eu vi um outro objeto semelhante, eu mordi. Nesse caso, era um objeto diferente. Por que ela olhou isso? Por que ela fez esse raciocínio? Porque ela raciocinou, isso são formas de raciocínio, tá, pessoal? Ela raciocinou por analogia, por semelhança. Agora, a gente pode ter nesse mesmo exemplo uma terceira questão. E eu tô falando desse exemplo porque essas três questões chegaram no STF, tá? Possibilidade agora, o Lucas, que é o nosso quase doutor aqui em Direito, ele quer fazer uma especialização na URGS.
Agora ele quer fazer uma especialização em Direito Administrativo, que é oferecido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí, quando ele vai fazer a matrícula, o curso diz assim, especialização aqui não estrito lato sensu, né? Uma especialização do tipo pós-graduação normal, né? Uma especialização. Ele aí, a URGS vai lá e diz para ele, não, muito bonito, a sua mensalidade vai ser o valor de R$720 por mês, e aí isso parcelado em 24 vezes aqui, então esse é o valor da pós-graduação. E o Lucas, opa, peraí, como assim, tu tá me cobrando? E aí o Lucas entra com uma ação, ajuiza uma ação, e diz o seguinte, olha, naquele precedente do STF, diz que a universidade pública não poderia cobrar taxa de matrícula. O caso é igual, pessoal. O caso, e aí é que tá o pulo, o caso é semelhante. O caso não é semelhante. O caso, à primeira vista, e aí é que tá as discussões legais do precedente. Ele poderia argumentar que o precedente seria semelhante, poderia ser aplicado por analogia. Essa é a argumentação do Lucas na sua petição inicial. Mas o que vai o STF dizer nesse caso? Olha, não, peraí. Taxa de matrícula, que eu decidi que efetivamente é inconstitucional e não pode cobrar, taxa de expedição de diploma cabe na mesma regra, porque se aplica para analogia, eu fiz uma extensão da regra, né? Então, quando o STF, ele não precisa fazer de forma expressa, mas quando ele vai julgar isso, ele fala, olha, taxa de matrícula, ele fez uma adição, né? Ele disse assim, mais também taxa de expedição de diploma. Quando ele vai julgar o caso do Lucas, e aí aqui eu quero que vocês coloquem isso na cabeça, a distinção é uma vírgula. A distinção é uma vírgula que põe assim no final, ó, exceto, não inclui, né, uma vírgula, não inclui curso de especialização. O STF fez uma vírgula. E quando o caso é distinto, pessoal? Quando existe uma questão que não foi anteriormente considerada. O STF, quando julgou o caso da expedição de matrícula e o caso da expedição de diploma, ele analisou a necessidade, à luz da Constituição, a impossibilidade, desculpa, de realização de cobrança para o curso superior. Ele não estava falando de especialização. Ele nem considerou especialização na decisão dele. Ele falou de curso superior e leu à luz da Constituição. Portanto, existia uma questão que não foi considerada. E aí, quando é que eu vou saber, pessoal? E por isso que é legal do precedente, que é uma regra cercada, né, murada por fatos. Porque eu vou olhar os fatos do precedente. E vou ver se aqueles fatos, eles são suficientemente semelhantes, ou não, ou são distintos. Ou são idênticos. Então, é no fato do precedente que eu vou analisar, que foi cercado, né, do caso precedente, vamos botar assim, que eu vou efetivamente poder utilizar para trabalhar nessas questões e saber o que são questões idênticas, semelhantes e distintas. E eu vou dizer, eu na minha atuação profissional como advogada, eu já me deparei mais de uma vez, aliás, muitas vezes, eu poderia dizer assim, mas certamente umas 4 vezes que eu tive que efetivamente argumentar nesse sentido, e as 4 vezes deu certo, graças a Deus, mas argumentar nesse sentido, e ganhei na argumentação de dizer que um caso que foi citado por uma decisão como um caso de um precedente se aplicava, e eu dizer, não, esse precedente não se aplica. E onde é que eu pulo do gato? E aqui eu quero falar para vocês no ponto de vista mais prático, a gente está falando bastante em teoria, mas eu quero dizer o quanto isso tem aplicação, tá, pessoal? Porque muitas vezes eu já fiz isso em defesa, em recurso, quando eu vejo, principalmente, a parte contrária se achando o máximo, colando um monte de ementa. Um monte de ementa. O STJ tem entendimento pacificado por isso, 15 emendas. Eu vou em cada emenda e olho o caso. E digo assim, esse caso não tem nada a ver com o meu. Esse caso que tu tá citando não tem nada a ver com o caso que tu tá dizendo que ele sustenta. Eu entro no caso. E às vezes não precisa nem entrar, tá, gente? Às vezes é só tirar a marcação que ele botou em negrito ali para dizer que era o que ele queria argumentar e olhar a linha mais de baixo e ver que o caso não tem nada a ver. Que tem uma palavra que ele achou que era importante, mas que não tem nada a ver. Teve casos com mais afinco que, por exemplo,
tribunal aqui de base dizendo que negava, vocês já viram recurso, então, né, inadmitia o meu recurso especial por aplicação da súmula 83 do STJ, que fala que não é possível, né, admissão quando o posicionamento do STJ está no mesmo sentido da decisão recorrida. E aí colou uma decisão que era diametralmente, não tinha nada a ver com o meu caso, era distinta. E eu peguei a decisão que ele colou, coloquei no meu recurso de agravo e recurso especial e disse assim, essa decisão trata sobre o caso X, ela debatia a questão Y, o ratio decidente era Z, e isso não tem nada a ver com o meu caso, e portanto não pode ser aplicada. E aí, quando a gente entende essas coisas, isso do nosso dia a dia, isso nos dá um upgrade, pessoal. A gente fica mais legal, nossas peças ficam mais bacana. A gente começa a ver que, inclusive, em despachos eu já tive um feedback de um juiz dizer assim para mim, olha, doutora, sabe que eu fui olhar aquele caso que tu citou lá, eu tive exatamente esse caso. O juiz disse para mim, não, doutora, eu fui olhar o caso que a senhora botou lá, porque a senhora me contou a história do que era. E eu achei interessante. O que eu fiz, gente? Eu não colei uma ementa. Eu fui no caso e disse assim, esse caso tratava sobre tal coisa. Olha, a questão foi debatida, foi assim. Olha, não é idêntico, no meu caso não era idêntico, era parecido só. Não é idêntico, mas aqui existe uma semelhança que, por uma racionalidade do sistema, o Lucas sabe bem disso, né, por uma necessidade de universalização do sistema, de repetir, né, de dar maior uniformidade ao sistema, eu preciso aplicar o meu caso. Então, basicamente era isso que eu tinha para falar hoje. Queria que vocês saíssem daqui um pouquinho mais familiarizado com essas questões e espero ter ajudado de alguma forma. E claro, né, pessoal, fico à disposição para esclarecer. Professora Isadora Gross, sensacional, assim, muito obrigado por dispor do teu tempo, que é precioso, né? Nessa noite aqui de terça-feira comigo e com a turma, de maneira muito, muito exemplar. Tu percorreu um caminho metodológico muito claro, né? 3 etapas, terminou exatamente com a vida, né? Que é aquilo para o qual a gente estuda, né? Saber resolver casos, trabalhar bem os casos. Eu acho que então ficou muito bem, assim, muito bem colocado. Te agradeço muito. E para a turma agora, para que a gente consiga continuar te explorando pouquíssimos minutos adicionais, até porque, turma, aqui a gente está com uma advogada profissional que advoga na série A, né, dos processos judiciais aqui do nosso estado e do nosso Brasil. Então, que vocês tenham aí a oportunidade de questioná-la, né, a professora Isa, para que ela consiga, talvez, clarear alguma outra pergunta, aparar alguma outra aresta que tenha ficado, mas, da minha parte, creio que ficou tudo muito cristalizado. Teríamos perguntas, turma? Tatiane está agradecendo ali efusivamente. Vamos lá, a turma é meio tímida essa aqui. Enquanto o pessoal está tomando coragem, Isa, só te dizer o seguinte, que nós partimos de metodologias diferentes de análise dos precedentes, mas chegamos aos mesmos lugares, isso que é impressionante. Né? Por exemplo, e agora saiu, né, o texto da Opter Dicta do professor Daniel, saiu. Em que para mim ficou muito, muito legal também, porque a minha matriz dos precedentes é uma matriz alexiana, né, então do Robert Alex. E o Robert Alex, ele vai criar 2 argumentos, isso a gente vai ver ainda em aula, turma. Então a gente cria o argumento do uso dos precedentes, que habilita o uso argumentativo dos precedentes em casos, não que sejam idênticos, porque o Alex parte de uma tese de que não existem casos idênticos, mas que existem casos relevantemente semelhantes. Ou seja, com uma semelhança tão extraordinariamente semelhante que autoriza seguir uma regra dos precedentes, argumentando e interpretando. E aí, quando ele vai trabalhar com analogia, ele fala que precisa ser uma questão suficientemente semelhante. O que eu acho assim um trava-língua, né? Suficientemente semelhante, no seguinte sentido. Não pode ser muito diferente, porque senão não faz sentido nenhum tu argumentar com aquilo, e não pode ser muito próximo, porque senão seria caso de usar o argumento do uso dos precedentes. E se não tem precedente, então tu não criou bem a tua tese.
E enfim, e aí então nós teríamos a distinção. Mas é muito interessante. Onde que o Alex encontra os fatos da causa? Na Opter Dicta. Então é muito interessante porque nós utilizamos a Opter Dicta por exemplo, teoria da argumentação jurídica, como o centro do precedente. Por quê? Porque o mais importante do precedente é o caso em que ele foi firmado, para que a gente entenda toda a narração acerca do qual a racionalidade depois ela foi ingressante. E quando a gente para te ouvir, tu toma outro caminho. Quer dizer, a Opter Dicta ela serve para outras coisas, o meu foco é a ratio, é a racionalidade. E é muito bom isso, e isso concretiza ainda mais a importância dos precedentes. Por duas vias diferentes, uma via norte-americana, um pouco italiana, e uma via alemã, nós chegamos nos mesmos por caminhos diferentes, nós chegamos no mesmo resultado. Isso é muito bacana, eu acho que os colegas conseguiram notar a importância e a forma como nós temos de trabalhar com precedentes, seja com os nomes que nós quisermos dar, seja com a importância que nós quisermos dar para uma coisa ou outra dentro do precedente. Há uma forma clara, uma metodologia clara no Brasil hoje de trabalhar com precedentes. Acho que essa era a missão que nós tínhamos aqui, Isa, hoje. Eu acho que tu cumpriu ela de maneira fantástica, assim. Obrigada, Lucas. Não, mas é isso aí, que seja, então, um primeiro passo aí para o debate, tanta coisa que a gente tem para falar. Agora tu falou de questões idênticas, né? Isso é uma coisa muito brasileira também, né? Da gente falar em questões, porque a gente for ver, assim, do ponto de vista aqui norte-americano, ou mesmo do direito inglês, aqui inglês lato sensu, né? Ali falando do... Sim, Inglaterra e Escócia. Geral, Inglaterra e Escócia, a gente vê que para eles precedente não serve para isso, né? Isso não é um caso. É muito engraçado, assim, porque eles, tipo, não, mas isso aqui tá tudo bem, se aplica por subsunção, mas quando tu vai ler a doutrina estrangeira nesse sentido, eles nem tratam sobre isso, porque casos idênticos não chegam na corte. Se a corte já decidiu, isso não vai para o judiciário mais. Ninguém vai litigar, ninguém vai brigar com precedente. Ninguém litiga com precedente. Então, ele só serve para casos semelhantes, né? Então, eles trabalham nessa questão de casos semelhantes. Então, por isso que é legal a gente conseguir importar e conseguir digerir isso, né? Contextualizar claro. Isso, exato. Porque aí, por muito tempo, se dizia que no Brasil a gente... a precedente se aplica por analogia, de forma, né, lato, assim. É assim que se aplica, compara casos, compara fato. E aí, quando tu vê no caso, não, só um pouquinho. Porque, né, importava algo sem ver que não era uma preocupação deles, né? Não era uma preocupação deles casos idênticos, então não se tratava de casos idênticos. Então, é legal a gente explorar isso, assim, de saber onde é que estão as origens das questões. E até aqui, eu sei que vocês estão no 6º semestre, mas já fica, então... Por fim, e aí realmente por fim já vamos embora, mas uma dica para vocês, assim, de TCC, enfim, se alguém já está pensando nisso ou vai pensar, tá? Às vezes a gente quer criar alguma coisa nova, quer trabalhar num tema, que ninguém trabalhou, um tema, né, diferente. Às vezes a contribuição que a gente tem no tijolinho, que a gente tem para colocar ali, é um tijolinho de saber de onde é que vem isso? Qual a história disso? Controle, por que o STF tem essa função? Por que o STF julga questões... Isso eu tô falando aqui, né? Mas por que o STF julga questões que não é só controle de constitucionalidade? Por que o STF julga questões penais? Por que o STF investiga casos? Porque, sabe, às vezes tu te perguntar uma perguntinha mínima, que tu não vai falar nada de novo, mas tu vai saber de onde é que surgiu. E isso são coisas interessantes, e eu acho que são coisas que a gente precisa resgatar, assim, mas enfim, me surgiu isso na cabeça agora. Falei. Maravilha. Tatiane, por favor. Boa noite, professores. Eu queria saber assim, talvez bem longe do conhecimento de vocês, né? Eu já passo lá para a parte da prática, porque como eu não faço estágio, isso me preocupa um pouco. Quando vai fazer uma petição, vai fazer uma inicial, o advogado sempre busca embasamento numa jurisprudência. A jurisprudência vai ter o precedente. Se eu não tenho esse precedente, se é uma coisa nova, uma coisa que eu não tenho, como é que eu busco esse precedente para poder fundamentar? Tá, eu vou te dar uma resposta rápida e vou abrir para a Isa para ela dar uma resposta definitiva.
a jurisprudência, ela não é nada mais do que um conjunto de decisões tomadas em um mesmo sentido. Então, o que nós entendemos sobre a questão X? Todas as decisões que forem coerentes, né? E aí, bom, vocês viram toda a coerência semana passada, aliás, 2 atrás, né? O que é a coerência? Bom, todas as decisões tomadas em um mesmo sentido farão uma jurisprudência. Só que nota, Tati, talvez tenha uma decisão, a primeira decisão, que tenha formado o início, que tenha sido aquela decisão com maior afinco, com maior esforço argumentativo do juiz, que tenha formado pela primeira vez uma racionalidade, e essa racionalidade replicada depois por certos casos, por outros casos, conformou uma jurisprudência. Isso é o sentido clássico, tá? E ainda mantido talvez no exterior, no Brasil se perdeu um pouco, da jurisprudência do precedente. Isso faz com que no Brasil seja muito difícil, por vezes, nós encontrarmos o precedente original. No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por exemplo, isso é um problema. A gente não tem essa identificação de qual é o caso inicial. No STF, quando a jurisprudência ela é recente, nós ainda temos. Porque lá embaixo do julgado, nós vamos ter assim, ó, decisões relacionadas. Mais ou menos assim, decisões relacionadas, ou outras decisões. E aí todas as decisões que foram citadas como razão de decidir estão ali citadas por tema. Então, sobre a correção monetária foi a decisão tal. Sobre a causa, né, X foi a decisão tal. Então, ali tu consegue fazer um rastreio. Mas o engraçado é que mesmo depois de 2015, a Secretaria do STF, ela nunca te indica o primeiro precedente. Ela sempre vai te indicando o imediatamente anterior que foi citado pelo ministro. Então, tu pode fazer uma busca hercúlea de buscar aquele precedente anterior, só que tu vai cair num outro equívoco de uma parte da doutrina, ou de uma parte, desculpa, não da doutrina, mas da prática jurisdicional, assim, dos advogados, que acham feio citar casos antigos, né, que preferem citar casos os mais recentes possíveis. Então é muito nesse campo que a gente está. Faz 10 anos que nós temos esse modelo de precedentes que a professora Isa brilhantemente nos demonstrou, mas nós ainda temos toda uma cultura que eu acho que vai demorar alguns anos ainda para se adaptar. Dito isso, minha amiga. Tá. Não, eu acho que... Aí deixa eu também aqui ver se eu entendi bem a pergunta, mas Tati, tu também questiona, assim, sobre se o teu caso, se tu pesquisou e esse caso tu não encontrou nenhum semelhante, né? Não existe uma decisão ainda sobre ele. Se tu tá diante de um caso, e aí aqui a gente fala de um caso que ainda não foi, né, ainda não tem precedente firmado sobre ele, não tem nenhum problema. Tu não precisa fundamentar a tua petição inicial em um precedente. Isso não é necessário, né? Pode fundamentar. E isso, existem inúmeros casos dessa forma, tá? Eu trabalho no direito ambiental, então tem, assim, cada caso é um caso rigorosamente diferente, assim, sabe? Tem nuances diferentes. Eu posso achar uma coisa que seja semelhante, que seja, olha, dá para dizer que isso aqui se encaixa, mas tem situações que tu não vai ter casos, tu não vai ter caso precedente, não vai ter um precedente que vai se encaixar. E aqui, aí, de novo, né, eu entendo que precedentes como sendo do STF e do STJ, e aí decisões dos tribunais de base, mas precedentes só desses dois, pode ter questões que não chegaram lá. Então, eu não vou ter um precedente para fundamentar a minha petição, e tá tudo bem, né? Porque dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a gente trabalha no ordenamento de normas que são formadas por leis, decretos, Constituição Federal, emendas constitucionais, então vamos botar aqui, né, tô falando várias que estão surgindo na minha cabeça, e precedentes. Mas pode ser que o meu caso ainda não tenha, o Poder Judiciário ainda não tenha enfrentado essa questão. E não tem um precedente. E aí tu não vai fundamentar em precedente. Então tu vai fundamentar em outras normas do nosso ordenamento jurídico brasileiro, que não precedentes. Então acho que não sei se te respondi, mas acho que é mais ou menos por aí. Maravilha. Mais alguma coisa, turma? Deixa eu aproveitar, vou finalizar a gravação aqui, agradecendo de modo formal, de modo aqui a ficar na história, né, a participação da professora Isa, que gentilmente, então, nos participou da nossa atividade de hoje.